Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Alves da Silva, eu sou psicóloga, gerontóloga e hoje a gente vai ter mais uma aula do curso de cuidadores de idosos, tá bem? Então aqui eu vou passar para vocês hoje um material sobre vestuário. Tem outros temas também da mesma aula, só que sobre o vestuário é o seguinte: o idoso ele tem uma perda de capacidade de perder ou de expressar sensações de frio ou calor. É como se o termostato, não fosse mais o mesmo. Então ele pode sentir muito mais frio do que calor, mas não significa que ele também não sinta calor, certo? Então, nesse momento, eu sempre tenho que ficar atenta como cuidadora às questões do clima. Tá? Se tá mais frio, de manhã às vezes é um pouco mais frio, a região aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo é mais quente também, mas mesmo assim de manhã às vezes pode estar um pouquinho mais amena a temperatura, então eu tenho que ficar de olho nisso. Se eu coloco uma blusa, se eu coloco um moletom, se eu retiro também, o idoso quando vai tomar um solzinho também tem que ter o cuidado dele estar bem vestido para tomar esse sol. Não esquecer também ele lá, tá? Tirar no momento certo, procurar o horário em que o sol não esteja tão quente, tá? No máximo até as 9 da manhã, certo? Então aqui, atenção às mudanças de temperatura, como já tinha falado antes, prontidão em oferecer ou retirar um agasalho, tá? Não posso esquecer disso, porque tem idoso que coloca um agasalho e se você pergunta para ele se ele tá com frio, ele fala que não, e às vezes tá até suando. Não, ele fala que está com frio, então ele às vezes está até suando e ele está ainda sentindo frio, mas na verdade não é porque ele se acostuma a ficar com aquela roupa o dia todo. Então tem que ver se ele está suado, se de repente já está calor e ele ainda não percebeu. Então eu tiro um pouquinho, percebo, vejo se ele está bem. Se ele falar, não, tô arrepiando, tô com frio, tudo, então eu coloco de volta. Caso contrário, não tem necessidade, tá? Então, roupas simples, confortáveis, de tecidos próprios para o clima, de preferência naturais, porque nem todos os idosos têm uma quantidade de roupa muito grande, muito variada. E pode ser que ele goste mais de algumas peças, tá? Como qualquer pessoa, tem aquela roupa mais preferida para poder usar no dia a dia. Então, eu tenho que também ter um pouco de cuidado, que eu como cuidadora sou quem cuido também da roupinha do meu idoso. Em muitos casos, principalmente quando se é home care. Tá? Em instituições não, mas no caso de home care, eu vou estar cuidando então dessas roupas. Então o que eu preciso fazer? Ficar atenta, tá? Para terem tecidos mais leves, mais confortáveis, de secagem mais rápida, de lavagem mais fácil, tá? E que o idoso também goste. E deixar o idoso também sempre escolher a própria roupa, tá? Vamos também lembrar que ele é uma pessoa, é um adulto, envelhecido e que ele tem as escolhas dele, tá bem? Às vezes você pode até pensar, mas não combina, mas ele tá bem com aquela roupa, e isso que é o mais importante. Agora sobre aqui, evitar o chinelo sem apoio no calcanhar, tá bom? A havaiana, acaba sendo assim, chinelo de dedo, acaba sendo um pouco perigoso, porque o idoso às vezes por ansiedade levanta, já quer colocar o chinelo e já sai andando muito rápido. E muitas vezes não consegue, então o pé fica no chão e o corpo vai para frente, pode acontecer um tombo, então eu tento evitar o uso do chinelo de dedo. Sapatos, que tenham geralmente um solado de borracha antiderrapante com elástico na parte superior, que são mais fáceis para tirar e colocar. As papetes também são bem legais, porque às vezes o pezinho incha e quando tem aquele velcro fica mais fácil para poder ajustar, ou então com elástico por cima também. O tênis também, para poder amarrar, também fica melhor, porque às vezes a pessoa incha, esse pé. Então, sempre calçados mais fechados, ter cuidado com os pés dos diabéticos também, tá bem? Para não machucarem e não terem problema nenhum com feridas. Aqui, vamos lá, tô seguindo aqui os slides. Então, roupas de botões são mais fáceis também para utilizar. Evitem o zíper, tá bem? Porque às vezes pode machucar, tá bom? Então, roupa com botão, geralmente de abertura na frente, fica bem mais fácil para o cuidador também poder auxiliar esse idoso na troca, ou na colocada dessa roupa. Aqui, preferência as roupas com abertura na frente, elástico também na cintura, ajuda bastante, e fechadas também por velcro. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem roupa também que é fechada por velcro, que ajuda. Às vezes não é um velcro inteiro, mas é em alguns pontinhos, dá para colocar, dá para usar. Roupas de algodão são melhores e mais práticas, resistentes, ventiladas e fácil também para lavagem e secagem.
Então, aqui nos slides que vocês vão seguir, nós vemos aqui os pijamas, né? Que geralmente são mais frescos, são com tecido mais molinho. É muito gostoso a gente dormir com uma roupa confortável, né? Ninguém gosta de dormir com uma calça jeans. Então, o que eu vejo é que durante a noite também isso pode interferir no sono da pessoa, né? Uma roupa que tá muito justa, tá apertada, ou então que é um tecido muito seco, né? Que machuca, então isso faz diferença para uma boa noite de sono. Então procurem roupas mais confortáveis então para esse momento do sono. O idoso cadeirante, ele também permanece muito tempo sentado, então ele vai precisar do quê? Né? De roupas mais largas, principalmente na região do quadril, tá? Porque quando a gente senta, o nosso quadril ele espalha um pouco mais. Então, para quem usa P, vai precisar às vezes de uma calça M, né? Principalmente se ela também usar fraldas, essa pessoa está usando fralda. Então pode colocar uma roupa M, quem usa o M pode colocar o G, quem usa o G pode colocar o GG, porque se essa pessoa fica muito tempo sentada e ela utiliza a fralda, a roupa fica muito agarrada, muito esticada, né? E dependendo do tecido pode até machucar, né? Criar algum tipo de úlcera de pressão. Então, para evitar isso, que é aquela famosa escara, eu posso utilizar uma roupa mais leve, tecido mais gostoso, mais suave, e eu também posso, além disso, colocar um número maior, tá bem? Para dar mais conforto. Então, cuidados para as roupas não dobrarem ao sentar, evitando as úlceras de pressão, porque às vezes o cuidador nem percebe, mas por debaixo pode ter feito uma dobra, tá bem? Então, evitem calças assim, brim, né? Coisas muito duras, muito secas, e quando faz também o lado da costura, fica aí num volume maior, né, que pode machucar mais, tá bem? Então, sempre tecido mais que acomode mais. Aqui, vamos ver. Ah, tá bem. E para vestir e despir o idoso que tem algum tipo de problema, uma lesão no braço, tem um braço comprometido, também tem uma maneira de colocar a roupa e de retirar, tá? Então, sempre eu vou colocar pelo braço afetado, tá? Então, a pessoa tem dificuldade no braço direito, eu começo colocando uma camiseta, uma camisa, uma blusinha, né, ou sutiã, por ali, por esse braço afetado. E quando eu for retirar, eu faço o inverso. Eu retiro pelo lado, né? Se é do braço direito ou afetado, eu vou retirar pelo braço bom, que vai ser o esquerdo, tá bem? Ou vice-versa, conforme a lesão que a pessoa tiver. Mas, em todo caso, sempre comece a colocar pelo lado mais difícil e retirar pelo lado mais fácil. Isso você pode também dar autonomia para o próprio idoso tentar colocar e tirar, se ele tiver possibilidade de fazer isso, se ele tiver autonomia. Agora, se ele não tiver, você mesma como cuidadora que vai ter essa atenção com ele. Aqui, né? No caso de idosos que têm dificuldades, né, com deficiência intelectual, que não conseguem, ou analfabetos, que não sabem ler ou escrever, né? Ou então também com idosos que têm algum tipo de dificuldade, assim, mental. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar a roupa, né, muitas vezes, assim, nas gavetas, tá bem? Você pode colocar uma figura do que se tem ali. Se é uma gaveta só de meia, se é uma gaveta só de, no caso, de camisetas ou de bermudas, tá? Ou de vestidos. Então, você pode colocar alguma figura que lembre para essa pessoa que tem esse tipo de dificuldade, tá? No caso de quem é analfabeto, eu digo só se for alguma coisa assim, que você não vai estar por ali e ela precisa mesmo de um símbolo, porque ela não vai conseguir fazer uma leitura. Agora, ela vai entender o que é, né? Já vai gravar o que tem ali. Mas eu falo, quando se tem uma deficiência mental, aí é diferente, né? Eu preciso, então, às vezes, posicionar de uma forma melhor com desenhos, com figuras, fica mais fácil para a pessoa entender. E o idoso que tem deficiência mental, né? Ou algum tipo também de demência, o que você pode fazer? Você pode ajudá-lo a ele ter um pouco mais de autonomia. De que maneira? Deixar, às vezes, na cama a montagem da roupa, para ele ter uma sequência, para ele poder se vestir depois do banho, ou quando ele for se trocar para alguma outra coisa, alguma outra eventualidade. Então, ele vai estar seguindo essa sequência que você vai deixar, né? No caso do homem, né? Uma cueca em primeiro lugar, depois uma camiseta, depois um short, né? Se for a mulher, então primeiro uma calcinha, depois um sutiã, depois um vestido, no caso, né? Então, eu deixo uma fase sequencial para essa pessoa ela tomar essa iniciativa e ela ter também autonomia de poder fazer essa troca dessa roupa, tá? Nela mesma, tá bem? Então, aqui,
Vamos ver. Então, o cuidador sempre deixar o seu idoso bonito, cheiroso, tá? E arrumado. Porque todo mundo gosta de ficar assim, né? A maioria, pelo menos a grande maioria das pessoas gostam de se cuidar, né? Lembra do autocuidado? Da gente se cuidar, pentear o cabelo, passar um creme, né? Tomar um banho, passar um perfume. A mulher muitas vezes gosta de um batom. Então, isso é bom a gente sempre estar também motivando que a pessoa se cuide, que ela se goste, que ela olhe no espelho e ela faça com ela ali coisas que ela goste, tá? Que ela se arrume, penteie o cabelo do jeito que ela gosta, tá bom? Então, a gente incentiva também nos cuidados. E o cuidado com o excesso também, tenha bom senso. Se o idoso, de repente, ele não consegue ter autonomia para ele mesmo se arrumar e é você quem o arruma, também tenha bom senso, em passar um batom, uma maquiagem quando preciso, né? Ou se ele sempre gosta, um perfume também, não exagerar, né? Nos cheiros fortes, na escolha também, muitas vezes é você quem vai estar escolhendo pelo idoso um perfume, alguma coisa, se ele não tiver tanta autonomia, então assim, sempre o mais suave, tá bem? Agendar cabeleireiro, barbeiro, manicure também é uma das funções do cuidador, tá bom? Então a gente presta bem atenção nisso. Aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do vestuário do próprio cuidador, certo? Porque muita gente me pergunta, Patrícia, como que é a roupa do cuidador, né? Tem que ser de branco, tá? Tem que ser com jaleco? Como que isso tudo funciona? Então vamos lá, essa aula a gente tira essa dúvida, né? De preferência, usar uma calça comprida, tá bom? Por própria proteção também, né? É mais fácil de você cair, porque o idoso muitas vezes derruba coisas no chão. Então, quando caem essas coisas, você vai pegar muitas vezes para ele, né? Quando ele não consegue, então fica mais cômodo para você estar de calça comprida, tá bom? Tá? Então, aqui calçados fechados e confortáveis, tá? Evitem os saltos, tá bom? Agora é lógico, é um saltinho de 3 centímetros, isso até ajuda, né, na nossa coluna, nosso joelho também, no esporão para quem tem, então bacana, mas assim, mais do que isso, pode ser que você sinta durante o dia, se você andando bastante durante o seu dia, você vai perceber que não vai ser um calçado, um salto alto que vai ser adequado. Blusas com decotes discretos e de bom comprimento, né, porque às vezes a cuidadora se esquece e acaba colocando um decote maior, tá? Às vezes ela coloca uma blusa um pouco mais curta, né? Não tem um bom comprimento, então aparece a barriga, aparece um pouco aqui atrás, né? Do bumbum, então a gente pode evitar isso, até porque, gente, a gente tá trabalhando muitas vezes com idoso, com homens, tá? A mulher trabalha com homens ou o cuidador homem trabalha também com mulheres, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, que pode ser que a pessoa confunda um pouco as coisas, né? A maneira da pessoa também se vestir pode passar uma impressão inadequada para esse idoso. Ele pode imaginar, ela já toma banho, ela já me dá banho, desculpa, ela já me dá banho, ela já cuida de mim, ela já faz tudo por mim, ela vem com essa roupa, é lógico que ela quer ser minha companheira, né? Quer ser minha namorada. Então pode ser que ele vai fazer algumas propostas ou vai querer te tocar. Então, para isso ficar bem claro que é diferente, então use uma roupa adequada, tá bom? Se possível também, coloque um jaleco, tá bom? Fica bem mais profissional. Aqui. Não utilizar roupas transparentes, também ter bastante cuidado com isso. Muitas vezes as cuidadoras utilizam aquela calça leg, porque ela é mais confortável, então nada contra. Só que coloque uma leg de boa qualidade para que ela não fique transparente, tá bom? Porque dependendo do peso e do tipo da leg, né, do tecido, ele fica parecendo uma meia calça, tá bom? Então vamos se atentar para isso também. Então aqui, utilizar o jaleco com manga ou sem manga, tá bem? Então, não é uma coisa que é, assim, rigorosamente necessário, a não ser que seja dentro de uma instituição ou a própria família peça para usar no home care. Mas é melhor que você utilize, até porque se você estiver trabalhando com o idoso e ele tiver uma secreção, alguma coisa, aquilo vai sujar o seu jaleco, não a sua própria roupa, tá? Então, você vai poder trocar, vai poder higienizar, fica bem mais fácil. Então, os cabelos presos, né, quando compridos, né, porque se você vai dar um banho, por exemplo, aquele monte de cabelo caindo, né, em cima, um exemplo como o meu, que também é longo, então você vai lavar o idoso, então assim, vai molhar, vai suar, vai te trazer transtorno. Então, para você não ficar preocupada com você naquele momento, se preocupar realmente com o idoso, é melhor que você prenda o trabalho de cabelo preso, tá? Na hora da refeição, de preparar essa refeição também, né? Então, ter cuidado com as unhas, ter cuidado também com esse cabelo, tá?
Então, vamos ver aqui. O idoso também num ataque de raiva, né? Com cabelo comprido, fica mais fácil para ele pegar. Então, toma um pouco de cuidado. Perfumes discretos também a cuidadora deve usar, tá bom? Vamos lembrar que às vezes o idoso não tá muito bem naquele dia, né? Com um pouco de... Principalmente o idoso que pode estar passando por uma quimioterapia ou mudança de medicação, sente muito enjoo. Então, às vezes, os cheiros perfumados não são tão bons para ele, tá? Vamos ter cuidado. Maquiagem sempre suave e discreta, tá? Então, unhas curtas e limpas, né? Ter asseio, sempre estar limpo, tá bom? Com bom cheiro também, né? Isso é importante, né? A gente, como cuidadora, a gente também tem que aprender a se cuidar, tá? Então, cabelo limpo, mãos limpas, né? Corpo limpo. A roupa também é importante, principalmente quando ela é branca, ela também tá limpa, tá bom? Né? Então, vamos ter asseio com isso. Tenha sempre uma troca de roupa, é bom que você deixe no seu trabalho, porque se acontecer alguma eventualidade, você vai estar utilizando essa roupa que você levou, tá? E se organize também para passeios, porque durante os passeios você tem que ver quantas peças de roupa você vai precisar, que tipo de roupa, porque são roupas, muitas vezes como um uniforme, um exemplo, você vai usar sempre aquela mesma, né, aquele mesmo padrão, tá bem? Lembrando que o passeio é do idoso, né? Então você tem, não que você não possa, lógico, né, apreciar tudo aquilo, mas assim, lembre-se que o passeio é do idoso, né? Então é ele quem tem que estar, de repente, mais perfumado, mais arrumado, mais maquiado, né? E nós, como cuidadores, a gente também tem que estar em linha, mas a gente pode estar tudo com mais moderação, tá bom? Certo? Então, aqui sobre as roupas, tá bem? Então, são algumas dicas que a gente tem pra gente poder, então, tá trabalhando de uma maneira discreta também no nosso trabalho, né? No nosso serviço. E assim, numa seleção, num processo seletivo, também tenha muito cuidado com a roupa, com o asseio, porque isso também é avaliado, né? Eu já tive cuidadoras que muitas vezes foram numa entrevista de emprego, né? E aí depois as pessoas que eu tinha indicado, essas cuidadoras, me relataram que as pessoas foram assim com uma roupa muito curta, uma blusa muito cavada, muito provocante, né? Ou com cheiro de cigarro muito forte. Então vamos tentar ter um pouco de cuidado com isso, porque num processo seletivo você está sendo avaliada de todas as formas, ou avaliado, né? O cuidador. Então, todas as pessoas estão sendo avaliadas de várias maneiras, e a parte da limpeza, da organização com si própria, também demonstra se essa pessoa vai ter capacidade de poder cuidar do outro. Que se ela não cuida nem dela, como que ela pode cuidar da outra pessoa? Então, vamos ter um pouquinho de atenção nisso. Outra coisa que tem que ter bastante cuidado, as fotos que as pessoas colocam no WhatsApp. Às vezes é uma foto muito sedutora, né? É uma foto aparecendo... As mulheres às vezes colocam foto aparecendo assim, com os decotes muito grandes, aparecendo o seio. Ou então uma expressão facial muito sedutora. Então vamos ter um pouco de cuidado com isso. Porque se você passa seu telefone para essa pessoa e a primeira impressão que ela vê sua vai ser uma foto dessa, pode ser que ela nem te chame para poder fazer um processo seletivo, participar de um processo seletivo. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, ok? Tá? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar também sobre a comunicação, tá bem? Vamos ver como que funciona? Então vamos seguir o slide, tá? Então, como ajudar na comunicação, certo? Porque quem não se comunica se estrumbica, né? Então, assim, a comunicação ela não é só por palavras e por escrita, né? Ou eu falando aqui, ou então eu escrevendo, tá? Então não é só assim que a gente se comunica, nós nos comunicamos também através da expressão facial, tá? Então, cara de brava, né? É a minha, né? Feliz, né? Cara de contente, a gente sorri, né? Cara de dúvida, né? A gente fica assim. Então, assim, são várias expressões faciais que também dizem muito sobre o que eu tô pensando, do que eu tô, assim, vendo uma situação, o que tá acontecendo ali, tá? Então, isso também é uma forma de eu me comunicar. Então, a gente tem que ter um pouco também de cuidado com esse tipo de comunicação. O próprio corpo também fala, né? Quando eu tô com os ombros caídos, né? Uma expressão de tristeza ou de raiva. Então, a pessoa vê que eu não tô bem. Assim eu também consigo enxergar no meu idoso. Pela expressão, pela maneira dele andar, né, dele agir, eu também já começo a perceber como essa pessoa está.
tá bem? Mas sem tirar conclusões precipitadas, eu posso perguntar: seu João, o senhor está bem? Tô vendo que o senhor tá com a carinha de dor, mas tá um pouco triste, um pouco caidinho, tá acontecendo alguma coisa, né? Então não vamos ficar só também na expressão facial e corporal. Vamos perguntar, né? Mas em todo caso, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, porque também é uma forma da gente estar se expressando. A postura corporal, né, como eu já falei, é importante na comunicação eu ver o quanto eu estou distante ou próximo dessa pessoa, tá? Se o idoso não ouve muito bem, eu preciso estar mais próxima para poder conversar, poder falar com ele, tá? Então isso faz com que o idoso também se sinta mais confiante no meu trabalho com ele, né? Às vezes a proximidade leva até um toque. Na nossa cultura, a gente permite o toque. Então, eu posso tocar com delicadeza. Dona Maria, como que a senhora está? Já coloquei o almoço na mesa, vamos lá? Ó, é bacana, né? Então, é um toque, né, de confiança, tá? Tô passando confiança, tá bem? Então, não é aquele toque robotizado, né? Dona Maria, tá tudo pronto, né? Vamos lá. Não, não é isso. Então, Dona Maria, vamos lá? Já tá pronto, certo? Então, isso daí não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, ainda aproxima mais uma pessoa da outra, tá? No caso, principalmente quando a gente está começando também o trabalho, né? Como cuidadora. Então, a gente vê se o idoso permite, ele permitindo, o que a gente faz? Então, vamos lá, seu João, tá tudo certo, olha, as coisas já estão prontas, vamos lá comigo? Então, essa maneira aproxima um pouco mais, tá? Dá mais confiança. Então, aqui, o silêncio também é uma forma da gente dizer alguma coisa, tá? Muitas vezes eu não tô muito bem, e aí o que acontece? Eu fico, ó, calada. E aí alguém vai perguntar alguma coisa: tá tudo bem, Patrícia? Como você tá se sentindo? Tá muito quieta, né? O que aconteceu? Então, o idoso é a mesma coisa. Ele ficar muito tempo quieto, fechado, reservado, pode ser que alguma coisa tenha acontecido. Nós, como cuidadores, precisamos observar, né? Sermos bons observadores também. E aí, agir da maneira mais adequada, né? Perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda, tá bom? E a mesma coisa pode ser que o idoso perceba. Uma cuidadora muito calada, muito quieta, ele também pode perguntar: o que aconteceu? Você não é muito assim, você sempre conversa, brinca, o que está acontecendo? Né? Pode ser que o idoso também se preocupe, tá bom? Porque é aquela questão, na comunicação, uma troca, né? Eu observo e também sou observada. Então, aqui, a confiança, né? Que a comunicação pode acabar gerando, sempre vai gerar. Então, assim, às vezes também o idoso, ele pode sentir irritação por ele não conseguir se expressar da maneira adequada. Pode ser que ele não seja muito bem entendido. Então, isso gera, sim, uma questão de ele ficar irritado, nervoso, né, chateado, porque ele não tá conseguindo falar direito. Fica uma sequela, às vezes, na fala de um AVC, por exemplo, tá? Então, pode ser que o idoso, até ele se adaptar melhor, fazer as sessões de fono, ele melhorar um pouco mais, pode ser que enquanto isso a comunicação precise mais de sinais, né? Ou o toque, tá? Precisa, assim, falar de frente para esse idoso, para ele ler os seus lábios, ou para que você leia os dele, né? Então, evitar falar de longe também, né? Às vezes o idoso tá aqui na sala e você tá lá no quarto pegando uma roupa para ele. Aí você passa uma informação para ele lá do quarto para ele ouvir na sala. Muitas vezes ele não vai ouvir, ou ele vai entender errado, tá? Então esteja presente naquele cômodo com ele. Se a televisão estiver mais alta ou o rádio tiver muito ruído, chegue mais perto dele para falar, ou diga: dá licença, seu João, vou abaixar um pouquinho a TV. Abaixa um pouquinho e fala: olha, abaixei para poder o senhor me ouvir melhor. Aí fala o que precisa e depois aumenta de novo a televisão. Se ele estiver numa festa, você retira ele daquele lugar muito barulhento, vai para um outro cômodo, um outro local, conversa com ele o que precisa, se ele não estiver entendendo, depois volta com ele para aquele local que estava com mais ruídos, tá bem? Então é assim que a gente faz, tá? Então evitar falar de longe, falar de costas, né? Porque a pessoa não consegue ver sua expressão facial, sua expressão corporal de frente e muito menos fazer a leitura labial. Bom? E às vezes eu preciso aumentar o meu tom de voz para que as pessoas ouçam um pouco mais. Então, eu não falei gritando, mas eu aumentei o meu tom de voz. Não faltei com respeito com ninguém. Então, não precisa gritar com o idoso, mas aumente o tom de voz quando também tiver necessidade, certo? Vamos ver a próxima. Então, dicas para uma boa comunicação. Segundo os slides aqui,
Então, use frases curtas e objetivas, tá bom? Assim, não dê muita informação na frase, tá? Então, faz com que o idoso entenda melhor o que você quer passar para ele, certo? Então, o cuidador repita a fala quando essa for erroneamente interpretada, né? Pode ser que o idoso não tenha entendido, utilize outras palavras. Por exemplo, se eu falei assim para o seu João, hoje tem fisioterapia à tarde. Então, eu não preciso, mesmo que eu tenha outras coisas, eu vou falar uma coisa de cada vez. Então, o seu João entendeu, uma frase curta. Seu João, hoje tem fisioterapia à tarde, certo? Agora, se eu falar, hoje tem fisioterapia à tarde, sua filha também já aproveitou, ligou agora, quer saber que hora o senhor vai fazer a fisioterapia, né? Depois da fisioterapia, eu já vou levar o senhor para tomar um outro banho. Então, é muita informação, eu posso diminuir um pouco mais isso, tá? As frases curtas. Depois que ele entendeu a primeira frase, que eu vou falar sobre outra. E no caso aqui dele entender errado, pode ser que se eu falar tudo de uma vez, ou ele esquece, ou ele entende errado. Muita coisa, tá? Ou ele pode até entender, minha filha ligou, ela falou que vem aqui à tarde. Não, quem vem à tarde é a fisioterapeuta, né? Não é a filha, ela só ligou. Então, se você colocar muita informação, pode ser que ele se perca, tá bem? Então, vamos usar um pouco menos e gradualmente, tá? Fale de frente, né? Não cubra a boca, não se afaste, como já tinha falado antes, e deixe ele ler, né? Fazer a leitura labial. Então, evite também tratar como criança. Ai, que bonitinho, que nenenzinho, ai, seu papá tá pronto. Não, gente, é como eu já falei antes, é um idoso, o idoso é uma pessoa envelhecida, ela não é mais uma criança, tá? Pode ser que algumas coisas lembre uma criança, mas ela não é, tá bom? Então eu não vou tratá-la dessa forma. Tem idoso que até gosta, adora mimos, né? Já outros não gostam. Então assim, mas trate essa pessoa com respeito. Dona Maria, olha, o almoço tá pronto, vamos lá? Ó, tá muito gostoso, viu? Preparei com todo carinho. Pronto, não preciso falar que o papá tá pronto, né? Então, fica muito mais viável, mais fácil essa comunicação, né? São dois adultos conversando, certo? Aqui. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, né? Como eu falei antes, lembra nas frases curtas? Primeiro eu vejo que ele entendeu a primeira, né, frase, né, que pode ser uma pergunta, para depois eu fazer outra. Porque se eu fizer um monte de pergunta para esse idoso, pode ser que ele se embaralhe também, não sabe nem qual ele comece a responder. Então, não interrompa o idoso no meio da sua fala, deixa ele concluir o pensamento. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente está racionalizando tudo aquilo ali, está elaborando, racionalizando, tá? Tem todo um caminho, um processo aqui, neuronal, para que as respostas saiam por aqui, ó, pela boca. Tá? Se eu fico cortando muito esse idoso, ele vai ter que começar esse processo de novo, depois de novo, e ele vai ter mais dificuldade para dar uma resposta com clareza. Então, que eu tenha paciência e espere ele responder com calma. Então, caso o cuidador não entenda a fala do idoso, pede também para ele fazer com gestos, tá? Ajuda, né? Tá bom o almoço, seu João? Tá ótimo, né? Tá jóia, tá muito gostoso, né? Quero um copinho d'água agora, né? Então fica muito mais fácil, se ele tem alguma dificuldade para poder falar, tá? E você pode combinar esses gestos também, tá? Você pode combinar com ele, né? Olha, seu João, percebi, o senhor fez uma cirurgia na boca, não tá podendo falar, mas quando o senhor quiser água, o senhor faz, ó, quero água, né? Tô com fome, né? Tô com sono, tá? A gente dá pra combinar várias coisas, sim, positivo, não tá bom, mais ou menos, tá bem? Dá pra muitas coisas a gente combinar. Aqui. Então, repita o que o idoso falou com calma, quando ele não tiver ouvido, né? Tenha paciência, tá? Se o idoso dá algum tipo de aparelho auditivo, então você chega mais perto quando às vezes o aparelho não está funcionando muito bem, tem que ver se está bem ajustado. Se lá na empresa, né, que faz o ajuste também já veio certo, se a fono vai precisar fazer algum tipo de ajuste, então isso daí é bem bacana a gente ficar de olho. Às vezes a bateria acaba, o idoso nem percebeu, então ele não está te ouvindo porque a bateria acabou. Então o que você pode fazer? Né? Você pode estar trocando, né, a pilhinha, né, a bateria desse aparelho. Tenha cuidado, muito cuidado com o aparelho auditivo, porque muitos são muito pequenininhos e transparentes, né, ou assim, bem beijinhos, e às vezes cai no chão, né, e uma varrida, lá se vão mais de 5 mil reais, então tenha bastante cuidado com isso.
Ou o próprio idoso que tira, guarda, sempre de olho aonde ele guarda, se tá tudo certo, tá? Para esse aparelho também acabar não sumindo, tá bom? Que é bem caro, né? Então, vamos ver aqui. Ah, uma coisa que é super importante também é a prótese dentária, dentadura. Porque quando a dentadura tá folgada, o que acontece? Ela começa a ficar caindo, a de cima cai, a de baixo descola, né, da boca. E quando a gente fala, a gente encosta a língua, né, na gengiva de baixo o tempo todo. Então, quando eu faço isso, se a dentadura tiver larga, ela acaba levantando. E tem muitos idosos que não querem falar, não querem conversar, ou tem mais dificuldade na alimentação porque essa dentadura tá folgada, essa prótese dentária tá folgada, né? Ou tá caindo. Então, o que vocês podem fazer? Conversarem com a família para ver um dentista, tá bem? Ou o uso do Corega também, em muitos casos, né? Que é tipo um adesivo para segurar melhor essa dentadura, tá bom? E conforme vai passando o tempo, essa parte do maxilar vai ficando muito fininho no idoso, ele vai perdendo muita estrutura óssea, então a gengiva fica muito fininha. E por mais que o dentista tente fazer a prótese bem mais apertadinha para segurar, muitas vezes não dá certo. Então a gente coloca um pouquinho do Corega ali, né? Tem outros nomes também, mas eu conheço mais por Corega. E aí segura um pouco mais, fica um pouco melhor, tá? E tem casos que, né, o idoso já não vai poder usar mais mesmo, tá bom? Assim, para dormir também precisa retirar essa prótese, tá? Não dormir com dentadura, tá? No cochilo dele também é bom tá retirando, tá bem? Agora tem idoso que não retira por nada, então a família já fica bem ciente disso, né? Então isso já fica bem acertado com a família, que ele não vai retirar, mas o correto era retirar durante a noite ou durante o sono, tá bom? Aqui eu vou passar para a próxima.